os voos regionais. E aí quem é do sertão já fica todo se tremendo, vendo a hora o voo da Azul ser desativado, que liga o sertão ao Recife. Fernando Figueiredo, qual é o futuro das linhas aéreas no interior? Muito boa tarde. Boa tarde, Zé Neto, Priscila e o pessoal que nos acompanha todas as terças aqui na nossa coluna Diário de Obras. É um pouco incerto ainda o futuro, né? Tem uma previsão, porém existe uma crise. A Azul, inclusive, que é a empresa Azul Connect, que é a empresa que está operando essas linhas que conectam o interior do Nordeste, ela se fundiu agora com a Gol. Isso. Foi vendida, então haverá uma mudança na gestão, né? Na gestão de operação, e também nós temos um problema crítico na infraestrutura desses voos, porque o Brasil fez um remendo no que é feito, né? Isso foi espelhado no que se faz nos Estados Unidos, no que se faz na Europa, que são voos de baixo custo. Então, você pega a Europa, é como se fosse um país, né? Então, são países que têm uma área geográfica pequena, mas são muito próximos. Então, fez-se lá uma infraestrutura de voos regionais de baixo custo. Então, reduziria o custo, o nível de combustível, a infraestrutura, para que as passagens fossem baixadas e que gerasse uma demanda maior. Então, tentou-se fazer isso no Brasil, mas foi feito uma coxa de retalhos, né? Onde os custos não foram baixados, foi através de subsídio. Então, diminuiu o imposto, mas os custos continuaram altos. Então, com o passar do tempo, essa conta vai acabar não batendo, porque não foi investido em infraestrutura, né? Só investiu na diminuição dos impostos. Fernando, na sua opinião, a gente está vendo aí que vários voos já foram cancelados, inclusive voos que já estavam em funcionamento há muitos anos, como, por exemplo, no Juazeiro do Norte, né? Qual é a sua opinião em relação a Cajazeiras, que ganhou o voo recentemente? Nós temos esse voo que vai para o Recife, que ganhamos faz pouco tempo e já foi reduzido. O que você vê, na sua opinião, qual é o futuro dos voos regionais aqui de Cajazeiras? Em Cajazeiras, especificamente, existem alguns problemas, né? O primeiro é justamente essa de ligar Recife, porque o fluxo cambial, o fluxo de pessoas daqui para Recife é baixo. Talvez se fosse para João Pessoa, tivesse uma demanda muito maior. Talvez não, com certeza teria muito maior, até porque João Pessoa é a capital paraibana. Então, houve esse problema que eu acho que dois foram os maiores problemas, né? O primeiro é esse, o de infraestrutura. Então, a infraestrutura dos voos, infraestrutura entende-se pela operabilidade dos voos, né? Que é justamente o que eu citei antes, de baixar o custo, baixar os impostos, mas não baixar o custo. O ideal é que se baixe realmente o custo, que o combustível seja mais barato, que a infraestrutura, o suporte técnico nos aeroportos também sejam mais baratos. Isso não aconteceu. Aconteceu que abriu o velho jeitinho brasileiro, né? Abriu o aeroporto para ir reformando e melhorando ao passar do tempo. Não abriu uma rede pronta com infraestrutura, feito um estudo todo balanceado. Reduziu-se o imposto, a operadora viu que a operadora de voos viu que dava certo com a redução de imposto, abriu para modificar no futuro. Tá entendendo? E aí acabou acontecendo esse problema. Então, esse foi o de infraestrutura. O outro é o suporte público, que tem que haver. Por exemplo, Cajazeira interfere, é uma micro-região que é polo de 15 cidades, salvo engano, né? Vocês estão 15. São 15 municípios que são Cajazeiras polo, com mais 15 ou algo perto disso de Sousa. Então, giraria em torno de 30 Cajazeiras municípios. 15, Sousa 8. Pronto. Isso. 8 mais 15 dá 23. Então, 23 cidades, fora as outras ali por perto. Fora 18, o Vale do Pinhacó, são muitas cidades. Isso. Né? Então, seria esse polo. E esses municípios, isso é uma proposta, isso é algo que eu estou falando aqui, né? Não é um estudo baseado no que está acontecendo, é realmente um estudo técnico sobre o que poderia ser feito. Então, por que esses municípios que têm uma demanda muito grande para a capital, todo município tem, por exemplo, pelo menos umas 5 viagens ao mês, ou do gestor, ou dos secretários, etc. Porque não faz um investimento que esses funcionários vão à capital de avião. Agora, isso a opinião pública também tem que aceitar, porque é um gasto maior, porém, esse gasto ele se reverte justamente nos voos, emprego, economia
e aí gira. Porque se não fizer isso, Fernando, realmente me vai permita acabar tirar uma fechando. dúvida. Na sua opinião, essa redução, já houve uma flexibilidade do horário dos voos conectando o Alto Sertão ao Recife, né, no aeroporto de Cajazeiras? Você já acha que já é uma prévia do que pode acontecer, por exemplo, da própria desativação? Corre esse risco? Corre o risco, mas essa mudança dos horários não foi por conta disso. É porque esses voos aqui para Cajazeiras, realmente, eles são para complementar o fluxo que tem em Recife. Então, a linha aérea Azul, a empresa, tem uma base de operação no Recife e ela precisa receber voos de todos os lugares para fechar o seu caixa. Porque é muito caro as despesas para ter um avião, para manter o hangar, etc. Então, ela precisa de voo chegando lá. Esse projeto E vale salientar que o hub da Azul é no Recife. Isso, exatamente. Esse projeto da Azul Conecta é justamente isso, para regionalizar isso e levar os voos para Recife, que é a sua base. Então, a mudança de horário não tem a ver com um possível fechamento. O possível fechamento é, primeiro, essa fundição da Azul com outra empresa, porque aí vai mudar a operação, vai mudar a gestão e também da demanda. Então, a gente tem que criar demanda para lá. Mas eu acho que o problema principal é a infraestrutura. Tem que baixar o preço dos combustíveis, tem que baixar o custo de operação e aumentar a infraestrutura. Por exemplo, um avião de baixo custo, ele consegue pousar aqui em Patos, ou sair de Cajazeiras, pousar em Patos e ir para João Pessoa tranquilamente. Se baixar o custo e a operação. Se for do jeito que está, não consegue porque não se paga. É verdade, essa que é a grande realidade. E na base está a economia, né, Fernando? Muito obrigado. E até a próxima. Até. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. A alegria é toda nossa. Manda um recado para quem está acompanhando, como é que lhe encontra nas redes sociais para ter acesso a outro conteúdo também. Sim, no meu Instagram é @você tá coloca muito bem lá. hoje, viu, cara? Obrigado. É que eu cortei o cabelo. É @Fernando Figueiredos, tem um S no final, você me encontra. E no YouTube também é só você digitar lá, @Direito à Engenharia. Você também me encontra falando de obras, falando de direito e conectando isso tudo. Inclusive, você pode deixar sua opinião e sugestão para possíveis colunas nos próximos episódios.